Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje a gente vai fazer exercícios. Né? A gente já falou sobre relações numéricas, a gente falou sobre estudo de gases, então a gente vai fechar esses dois blocos de conteúdos para fazer alguns exercícios aqui. Preferi usar o quadro para a gente montar aqui e conseguir resolver bem esses exercícios, tá? Bora! Primeira questão que eu pego para vocês é o seguinte: um elemento teórico. Então, a sacada que eu falo é isso, olha, os elementos que não são teóricos, elementos que a gente já conhece, já tem a massa atômica conhecida. Tá? Um elemento teórico é formado por dois isótopos, A e B. Botou siglas diferentes, A e B. A tabela a seguir indica a composição isotópica do elemento. Aí agora preste atenção. Eu tenho o seguinte, a massa de cada um dos isótopos, ou pensando no número de massa também aqui, é 100 e 120, né? Existe uma discrepância muito alta entre os dois. Ótimo. Porcentagem, que é o que eu precisava para conseguir. Não tenho, x e y. Vamos continuar. Sabendo-se que o elemento possui massa atômica igual a 106, essa é a massa desse cara. Pode-se determinar que, e aí eu tenho valores de x e y de porcentagem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber qual é a porcentagem entre os dois que vai gerar a massa atômica. É aquele cálculo lá do começo de relações numéricas de massa ponderal, para determinar qual é a massa, como se chega. O que eu posso pressupor antes? Vamos lá. Se eu tiver mais de A, a massa vai estar mais próxima a 100. Se eu tiver mais de B, a massa vai estar mais próxima de 120. Isso eu posso supor, já que só tenho duas possibilidades. Eu sei que é 106, então está mais próxima de A. A porcentagem de A é a marca da porcentagem de B. Tá? E aí, como é que a gente pode montar isso? Primeiro, se eu for montar isso, aqui, ó, a massa atômica desse elemento vai ser a massa de cada uma dos seus isótopos vezes a sua porcentagem. Então, seria 100 vezes x mais 120 vezes y. Tudo isso dividido pela soma de porcentagens, que é 100%. Tá? Então aqui, ó, sobre 100. Eu sei o valor da massa atômica, já que é a média ponderal? Sei, 106. Ótimo. E agora, se eu consigo resolver? Não. Por que eu não consigo resolver? Porque eu tenho uma equação e duas incógnitas. Eu tenho x e y. Quando acontecer questão desse tipo, que é comum aparecer questão desse tipo, o que você vai ter que fazer é uma sacada muito boa. O que você faz? Presta atenção. Você sabe que x mais y é igual a 100. Então elimina uma incógnita. Chama, por exemplo, se x for 60, y é 40, né? Pela lógica. Então você chama, por exemplo, que y é igual a 100 menos x. Para que tu faz isso? Porque agora você pode pegar esse valor e jogar aqui em cima. E se você joga aqui em cima, você consegue responder a questão. Tá? Vou só organizar isso. Então, para conseguir resolver essa questão, eu falo que y é 100 menos x. E aí, ó, o valor de massa atômica é 100 vezes a sua porcentagem, que é x, mais 120, que é a sua porcentagem vezes y. Só que em vez de escrever y, eu vou escrever isso aqui. Caraca, Bruno, vai cair uma equação matemática? Acontece. Nem tudo são flores. Dividido por 100. Massa atômica, eu já sei o valor, vou colocar aqui esse valor. O valor é 106. 106. Dica, já vou fazer logo, já vou organizar essas informações. O que a gente tem que fazer? Esse 100 está multiplicando. Quer dizer, esse 100 está dividindo. Quando eu passo para o outro lado, ele vai passar multiplicando. É igual a 100x mais... Posso fazer a distributiva aqui também, tá? Olha para cá. 100 vezes 120, já faço logo, dá 1, 2, 3, 12.000, menos 120x. Equaçãozinha matemática de primeiro grau, tá? Olha para cá aqui de novo. Aqui, como eu sou preguiçoso, já apago e já faço a conta, ó. É só botar 2 zeros, né? Isso dá 10.600. Parece grande a conta, mas nem é, gente. Olha só.
Aqui, os dois x estão desse lado. Já faço a conta aqui agora. 100x menos 120x, para quem não estava visualizando, 100x menos 120x, isso igual a menos 20x. Esse cara eu passo para o outro lado. Se ele está somando, quando ele vai para o outro lado, ele passa subtraindo. Então vai ser menos 12.000. 10.600 menos 12.000, isso vai dar um valor negativo, tá? E isso vai dar 40 para chegar a 1.100, a 11.000, né? 400, mais 1.400. 1.400 mais 10.600, 12.000. Bom, menos e menos, multiplica por menos 1, fica todo mundo positivo. Só mudando os lados, para ficar melhor, 1.400. 1.400. X vai ser igual a 1.400 dividido por 20. Facinho, facinho. E a gente faz o que aqui agora? Corta esse zero. Pá, pá, 470. Ah, 70%. Ah, então quanto é Y? 30%. Qual opção me dá essa resposta? Letra A. Pronto. Matei uma questãozinha desse tipo, tá? Para resolver essas questões de elementos teóricos, quando você não sabe as porcentagens, tu joga essa aqui, ó. Preste atenção nessa sacada, porque você tinha duas incógnitas e uma equação só. E aí, quando cai questões para calcular elementos teóricos, a gente faz isso, tá? Esse seria o exercício mais complicado e que pode cair de massa atômica. Mas agora a gente vai ver outros exercícios também, como massa molecular e estudo de gases, tá? Preste atenção para a próxima questão. Então, continuando, mais questões. Questão número 2. Olha, uma substância, aí o AlBrO4X, eu não sei esse número, apresenta a massa molar 459. Determine o valor de X e, no caso de um novo composto, CXH8, tá? Como é que a gente resolve isso? Fácil, fácil. Por quê? Porque eu sei que a massa molecular é o somatório das massas atômicas. Então a gente monta uma expressãozinha. Olha aqui, ó. Massa molecular é a massa de todos os componentes envolvidos, né? Eu vou para a massa do alumínio. A massa do alumínio é 27, tabelado, tá? Mais a massa do bromo. Então, massa do alumínio 27, massa do bromo é 80. Tudo isso tabelado. Massa do oxigênio. Massa do oxigênio é 16. 16 vezes 4. Só que preste atenção. Fui seguindo normalmente, não fui? Olha isso aqui. Então, tudo que está aqui dentro... Vou até apagar aqui, ó. Olha só. Tudo que está aqui dentro é vezes x. Né? X vezes 80 mais 4 vezes 16. Tá? Por quê? Porque isso está multiplicando tanto aqui quanto aqui. Massa do alumínio já é 27, já sei. A gente iguala toda essa nossa conta à massa que eu já sei, que é 459. Então, para resolver essa questão, massa molecular, acho que eu nem preciso mais escrever o conceito de massa molecular, já vou direto. Vou fazer essa conta aqui de dentro, tá? 16 vezes 4, 16 vezes 4, 4 vezes 6, 24. Sobe 2, 64. 64 mais 80, isso dá 144. Então, ó, 144x. Tá? Continuando aqui. Esse 27 eu passo para o outro lado. 459 menos 27. E aí, o que a gente vai ter nessa questão? X vai ser igual. Primeiro eu vou ter que fazer essa subtração. Fazendo essa subtração, 459 menos 27, 2 aqui, 3, 4. 4, 3, 2, dividido por 144. Tá? Presta atenção. Vamos lá. Fiz essa conta aqui de dentro, que é desse pacote que é multiplicado por x. Né? Então, 144x. Do 27 não estava sendo multiplicado por x, então eu consegui usar como valor e passei para o outro lado.
459 é o somatório total. Então, só subtrair, cheguei a essa relação, tá? 144 tem que ser um número inteiro, porque isso aqui é um número inteiro. Então, vamos pensar logo de cara. 144, se eu multiplicar por 2, não chego. Por 3, vamos ver. Quanto é 144 vezes 3? 4 vezes 3 é 12. 3 vezes 4 também é 12. Só que com 1 dá 13. Né? 3 vezes 1, 3, 4. Ó, então tá certo. Então, o número de cima é 3 vezes maior que o número de baixo? Então a resposta é 3. Então, o valor de x, resposta 3. E o de baixo? O de baixo que era a massa molar desse cara. Dá para fazer? Sim. Vou fazer um canto aqui, ó. Massa molar do C, né? C3H8. De 3 vezes 12, mais, 12 é a massa do carbono, tá? Mais 8 vezes 1. Massa molar vai ser igual a 36 mais 8. Certo? 36 mais 8, na 4 dá 40, 44. Massa molar, 44. Tá? 3 vezes 12, 8 vezes 1, né? 36 mais 8 dá 44. Se eu estou falando de massa molar, massa molecular, U. Se fosse massa molar, é gramas por mol. Bom, fechamos questão 2. Massa atômica, massa molecular, é o máximo de complicação que você tem nessas expressões. Geralmente a gente simbola quando fala de mols. Aí eu venho junto com a relação numérica, olha aqui. Então, na questão 3, um extintor de incêndio contém 4,4 kg de CO2. O volume máximo de gás liberado na atmosfera é em litros. Só faltou um grande detalhe. Nessa questão tinha um texto que eu acabei deixando passar, que falava que a temperatura era 27 graus Celsius, né, para não ocupar espaço aqui, e a pressão é 1 atm. Né? Por que eu preciso desses dados aqui? Eu preciso desses dados porque eu estou relacionando massa com volume. Massa com volume de um gás não dá para representar direto, porque no estado gasoso, para falar volume, eu preciso também de pressão e temperatura. Tá? Como é que a gente vai chegar nessa questão? Tem duas partes. A primeira parte é o que eu tenho. Eu tenho esses dados e tenho a massa desse. A massa é igual a 4,4 quilos de CO2. Ou posso continuar essa informação como 4.400 gramas de CO2. Só que, para achar o volume, se eu tenho a pressão, eu tenho a temperatura, não está na CNTP, porque CNTP seriam condições normais. Aqui não é normal, né? Aqui é 27 graus Celsius, são condições ambientais, na verdade. Eu preciso usar PV e NRT. Dá o meu tique aqui, ó. Pressão eu tenho? Tenho. Temperatura eu tenho? Tenho. O R eu tenho? Tenho. O que eu não tenho é o número de mols. Posso encontrar? Posso, pela massa. E o que eu quero descobrir é o meu volume. Então, uma questãozinha aí de relações numéricas com o estado, com o estudo do gás, né? Estudo dos gases. Como é que a gente resolve isso? Em duas etapas. Eu encontro o número de mols, eu aplico o número de mols no que a gente chama de equação de Clapeyron. Por você, nunca rezeitando. Tá? Primeira etapa aqui, ó. Vamos lá. Se eu sei a relação numérica aqui, 1 mol de CO2 equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Deixa eu colocar um moléculas embaixo. Moléculas. E que equivale a dizer que eu tenho a massa molar dele. Ih, eu não tenho. Tem que fazer isso? Vamos para cá, ó. CO2. Massa molecular dele. Como é que eu vou fazer para ficar mais visível para vocês? Massa do carbono é 12. Tabelada. Se você não sabe, pega a tabela, sempre olha. A tabela é sua amiga, sua companheira. 12 mais a massa do oxigênio. Cada oxigênio é 16. 16 vezes 2, 32. Então a massa molar dele, 44. É esse o valor que eu coloco aqui, ó. 44 gramas.
Isso que eu construí para vocês é o que a gente chama na relação numérica, né? É a relação das grandezas para utilizar nessa questão, tá? Poderia botar o volume molar igual a 22,4? Poder? Tu pode. Vai usar? Não, porque não está na CNTP. O que eu quero saber? Eu quero saber esta jossa de número de mols. O que eu tenho não é o número de moléculas, o que eu tenho é a massa. 4.400 gramas. Olha que lindo. Os números são semelhantes aqui, né? É proporcional. Aqui é 44 gramas, aqui eu tenho 4.400 gramas. O que você faz? Você pode fazer conta? Pode fazer conta à vontade. Mas nesse caso eu prefiro só que você acrescente os zeros. Daqui para cá, na verdade, você multiplicou por 100, né? 2 zerinhos, 100. Então você multiplica por 100 também. Então aqui você tem, na verdade, em vez de 1 mol 44, 100 mols, 4.400 gramas de CO2. Tá? 100 mols de CO2. Acabou minha questão? Não acabou. Você tem que sempre organizar o que você está fazendo. O primeiro passo era determinar o número de mols para chegar. Vou até apagar aqui para ficar mais claro. Tá? O primeiro passo é determinar o número de mols para depois conseguir jogar no PVNRT. Só vou dar uma dica para vocês, que é o seguinte, né? A gente primeiro treina fazendo sempre regra de 3, que eu acho mais válido. Outra forma de resolver isso, de chegar direto ao número de mols, é assim, ó. N é igual a massa dividido pela massa molar. Tá? N é igual a massa dividido pela massa molar. Se você fizer isso, né, é uma fórmula, se você quiser gravar essa fórmula, faz. Ou você faz por regra de 3. Aqui, ó. A massa que a questão deu foi, ó, N é igual a 4.400. Foi a massa que a questão deu. A massa molar da substância é 44. Tu chega a 100 também. 100 mols, né? Então, essa é uma fórmula legal. Você traça por aqui. Eu não gosto muito de utilizar, porque é mais uma fórmula para decorar. Aí é M com M, M com N, já pode confundir. Caso você prefira, pode usar, mas sempre existe a regra de 3 para a gente resolver. Continuando, já foi minha dica, a segunda etapa. A segunda etapa, vou usar o PVNRT, finalmente. PVNRT. Pressão eu tenho? Tenho, 1 atm. Volume é o que eu quero descobrir. Tá aqui, ó, minhas opções de volume. Número de mols eu já descobri que é 100. R é a constante. PVNRT, por você nunca rezei tanto, relação entre os gases, o R, se você botar nas variáveis corretas, o R sempre é igual a 0,082, aproximadamente. Temperatura, você vem aqui e bota 27. E aí você errou. Por que você errou? Porque você não bota a temperatura em graus Celsius, tu bota em Kelvin. 27 mais 273. Se você vai passar para Kelvin, você tem que somar 273. Isso dá 300. Parece bobeira, mas aí a galera sempre erra. Já fez todo o raciocínio, chega lá e esquece de botar em Kelvin. Não, bota em Kelvin. Por gentileza. Agora, a gente resolve. Volume final vai ser o seguinte. Vamos simplificar isso aqui com esses zeros aqui. Olha só, eu tenho 3 casas. Para transformar esse cara em 82, maravilhosamente, eu tenho que dividir, na verdade, multiplicar ele por 1000. É só cortar esses zeros aqui para simplificar, ó. Pronto. Agora eu tenho vezes 3 e vezes 10. Vezes 30. Pronto, né? Cansei com as minhas casas todas. Isso aqui, para chegar até a resposta, volume, isso vai ser 82 vezes 3. Depois eu boto 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, até onde eu sei, ainda é 24. 2, 4, 6, 0. Se tu botar aqui, tem alguma opção. E não tem, graças ao bom pai, para me confundir. Aqui, ó. Litros. Fechamos aqui essa questão. Tá? Isso é um pouco da revisão. A gente tem mais outros exercícios que a gente pode fazer, mas aí a gente engloba tanto o estudo dos gases, quanto massa atômica e massa molecular. Tá? Façam os exercícios como um todo.
Prazer estar aqui com vocês. Até nossa próxima aula. Beijo grande.